Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Muitíssimo prazer, eu sou a Helena Fernandes. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Sim, Você Pode. Do meu lado, nós temos aqui a arquiteta de pessoas que eu amo de paixão, admiro demais e que hoje, será que é a história dela que nós vamos conhecer? Ou será que ela é quem vai me entrevistar? Ai, como é que vai ser, Carol? Bem-vinda de novo. Fique aí e descubra. Faz o seguinte... Nós temos hoje aqui, ó, junto com a Caroline Reis, a arquiteta de pessoas, nós vamos falar com uma ativista pela causa das mulheres, tá? Que é advogada, ou melhor, ela é formada, bacharel em Direito, né? A Tarsila Francesca, que nome lindo, olha que nome nojento esse, vou te falar, hein? Capricharam, hein? Capricharam, papai e mamãe que vieram aqui ao vivo assistir também o nosso Sim, Você Pode. Gente, ela é a única pessoa de Campo Grande a integrar aí o curso de formação de lideranças femininas da ONG Women's Democracy Network. Tá bom? Então eu quero agradecer aí. Ela fez um estágio público, né, no Ministério Público também, está aqui com a gente. Ela se sensibilizou pelo grande número de mulheres vítimas de violência doméstica de lá para cá e se dedicou a estudar e orientar essas mulheres sobre os seus direitos. Já fez aí parte de muitos movimentos, inclusive estava comigo ontem numa reunião online com a secretária de Políticas Públicas para Mulheres no Estado de Mato Grosso do Sul, Luciana Zambuja, né? Ela é apoiadora aí das ações dessa subsecretaria. A Luciana ontem fez uma movimentação muito grande no Estado para programarmos o Agosto Lilás, como que vai ser aí o Agosto Lilás, que é dedicado, né, ao combate à violência doméstica. Antes de conhecer um pouquinho mais da história da Carol, porque hoje a gente vai contar a história da Carol, eu acabei entregando. Carolzinha, eu quero conhecer tintim por tintim de como você viveu, como começou todo esse ciclo, o que você fez, como você lidou com isso, por quanto tempo isso aconteceu, como você saiu disso e como é o depois. Eu quero a história completa. Então, hoje, você que é seguidora aí da Carol Reis, você que quer conhecer de pertinho todo o histórico da Carol Reis, é o momento. Conhece mais alguém que quer conhecer a história de uma mulher que inspira? Porque a Carol Reis inspira muitas mulheres e transforma a vida de muitas mulheres. Então, não deixe de, neste momento, compartilhar essa live, trazer mais gente para assistir. Conhece algumas instituições que deveriam assistir esse programa? Manda para elas aí através do nosso Facebook. Não deixe de compartilhar. É um conteúdo muito rico, um conteúdo que realmente vai tirar muitas mulheres da situação de opressão que muitas delas vivem. Como ela acabou de dizer agora há pouco aqui nos bastidores, se nós tivéssemos, tanto eu quanto você, nós tivéssemos acesso a um conteúdo como esse há alguns ou muitos anos atrás, talvez nós nem estivéssemos aqui. Mas, como você mesmo disse, né, completa você a tua frase, nem tudo é por acaso, né? A gente tem que dar algum significado, algum propósito para a nossa vida, para aqueles capítulos que a gente não tem controle, por aquilo que a gente não pode mudar. Antes de falar da sua história, eu quero conversar um pouquinho aqui com a Tarsila. Tarsila, quanto tempo você realmente se decidiu aí a ajudar outras mulheres? Há quanto tempo que isso acontece? Explica mais sobre o seu projeto aí de Mulheres Inspiradoras. Então, Criana, primeiro, prazer imenso estar aqui com vocês, né? São iniciativas assim que a gente precisa mesmo de estar participando e de ter a divulgação para que outras mulheres também se sintam acolhidas e exista essa identificação mesmo para dizer, não estou sozinha nisso. Eu comecei realmente quando eu fui estagiária voluntária no Ministério Público em 2008. Então, assim, a Lei Maria da Penha estava muito no início. E aí, o que acontece? A gente fazia até o cadastro ainda dessas mulheres. E eu era muito nova, eu cheguei com a percepção errada de que até que aquelas mulheres seriam normalmente pessoas de baixa renda ou pessoas sem conhecimento, o que não tem nada a ver. Isso é um estigma que eu desconstruí lá dentro, porque a violência doméstica acontece pode acontecer em qualquer lar. Ela não escolhe renda, local, profissão. A mulher que está do seu lado pode estar passando por isso.
E, assim, eram cenas terríveis, cenas de mulheres, muitas vezes até indígenas, procuravam a promotoria, vinham com a cabeça arrebentada, de fora a fora, a gente tinha que atender. Então, é todo um suporte até psicológico, e como era muito embrionário aquela caminhada, né, estava muito no início, eu me sensibilizei. Eu nunca passei por essa situação, mas aquilo já foi uma semente dentro de mim. E você é casada? Não, sou solteira. Já foi casada? Não, mas tive um relacionamento já bem longo, de 7 anos. Uhum, certo. Diz para mim também o seguinte, como que uma mulher ciente dos seus direitos consegue quebrar o ciclo da violência? Olha, a partir do momento que ela consegue, né, se informar, porque eu acho que a informação é um pilar muito importante para ela saber realmente o que ela tem direito. A partir disso, quando ela percebe que ela está passando por alguma situação, né, de violência, e não precisa ser a violência realmente física, isso tem que ficar muito claro. Porque o ciclo da violência doméstica, ela começa com a violência psicológica, ela nem começa de cara com ninguém, o agressor ele não vai chegar já batendo na mulher, ao contrário. Primeiro ele mina a confiança da mulher, psicologicamente ele vai minando, vai falando de coisas que vão isolando ela, fazendo com que ele tenha normalmente o caráter manipulador, é uma característica muito marcante do agressor, ele tem aquela conversa de enveredando a mulher, né, por uma situação sempre galã, o príncipe encantado. Sim, sempre, ele é o sempre príncipe encantado, que ele é o único salvador, só ele que presta. Só ele vai te amar desse jeito. Sim, as suas amigas não prestam, a família também não, então ele vai isolando essa mulher. E a partir do momento que ela se sentir nesse... E também uma questão que eu acho que as mulheres, muitas vezes, elas acabam não percebendo, é um comportamento obsessivo até dos ciúmes. Porque muitas vezes as mulheres acham até, porque ele gosta de mim, então ele tem esses ciúmes e vai deixando. Então, é importante que essa mulher, se ela perceber algum comportamento desse, primeiro é tentar cortar esse vínculo, o que é muito difícil muitas vezes, porque às vezes já está num relacionamento que tem filhos, mas tentar cortar esse vínculo, e quando a gente até orienta a cortar, é realmente cortar. Não alimenta se ele te procurar com mensagem, não responde, tem que ser cortado mesmo. O melhor é bloquear, né? O melhor é bloquear. É que tem algumas situações que são complexas. Que não dá. Quando você tem filhos, é mais não dá para difícil, bloquear. porque tem que ter alguém que intermedie para poder ter esse contato. Sim. E aí procurar, assim, aqui no nosso estado a gente tem 2 caminhos, né? O que eu observo em vista de outros estados, nós somos até muito privilegiados. Nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que foi a primeira casa a ser instalada no país. A Casa da Mulher Brasileira foi instalada em Campo Grande, a primeira do Brasil, dentro das Casas da Mulher Brasileira. É procurar a Casa da Mulher Brasileira, que tem todo o suporte, tanto psicológico, a parte o Ministério Público está lá dentro, Tribunal de Justiça, a questão mesmo até sócio, e se precisar até do abrigo também, tem uma parte do acolhimento, agora na pandemia foi interrompida essa questão. Isso aí a gente vai falar durante a história da Carol. A gente vai colocar aí, em alguns momentos da história da Carol, a solução para aquele problema que ela apresentar durante a sua história. Aí eu vou te pedir ajuda. Combinado? Ok. Certinho, então? Vamos lá. Carolzinha, casou-se com quantos anos? 21 anos. Começamos a morar juntos. Começaram a morar juntos. E aí nos casamos, eu tinha 24. Não foi o seu primeiro relacionamento? Não foi. Não foi. Já tinha até sido noiva antes. Super jovem, com 19 anos. Certo. Vamos lá. Como começou o namoro? Era meu melhor amigo. Eu tinha... Engraçado. Já era amigo antes? Era amigo antes. Era meu melhor amigo. De quanto tempo? Há uns 3 anos, não sei. Eu mudei para São Paulo, então eu não tinha família lá, fiz amigos, tudo lá, e ele me acolheu muito. A família dele me acolheu, nós éramos amigos, saíamos juntos. Eu namorava na época que nós nos conhecemos, tinha já um relacionamento abusivo, não sabia que era abusivo. Aliás, depois eu descobri que eu só tinha vivido relacionamentos abusivos. E esse cara se apresentou assim, né? Já gostava de mim, e eu sempre estava namorando, e aí quando houve esse último rompimento por traição, etc., caí nos braços dele, naquele sentimento assim, esta pessoa não vai me magoar. Cansada de ser ferida, ser magoada, ele é meu amigo, ele não vai me magoar. Até porque ele já tinha um ponto de apoio, né? No Exatamente. sentido assim, ele é meu amigo, então eu confio nele. Já tinha Sim, essa e assim, em relação a minha tratativa, eu não tinha o que dizer
sobre o comportamento dele. Mas depois, no final, assim, do relacionamento, depois de fazer muita análise, muita terapia, depois de me educar e tudo mais, eu percebi que sempre esteve lá. Mas eu queria acreditar que comigo era diferente. Ele era uma pessoa agressiva no futebol, agressiva no trânsito, agressiva não, violenta, assim, de bater nas pessoas no futebol, de quebrar o dente do goleiro, esse tipo de coisa. Uhum. Era um cara que, na adolescência, dava paulada em travesti na rua, né? Então, eu tenho valores muito fortes em relação à comunidade LGBTQIA+, em relação à diversidade, a minorias. Isso sempre foi algo meu, de ser justiceira em relação a isso. E uma parte de mim se culpa de falar, puxa, eu relativizei isso. A pessoa tinha isso, era homofóbico, era violento, era contra tudo aquilo que eu tinha como valor, e eu ainda assim relevei, porque a necessidade de ser amada, a carência afetiva, e aí vem de infância, né? Daqueles valores que você cresce, que eu cresci, na verdade, me sentindo não merecedora de amor, por faltar alguma base ali, materna, paterna, de amor incondicional, e buscar isso incessantemente em relacionamentos. Então, qualquer migalha ali, para mim, já era muito. E aquele sonho também que todas as mulheres têm, todas não, né? Mas que a gente, da nossa geração, foi criada de consertar homem, né? A gente acha que homem é projeto social. Vai lá, não, comigo vai ser diferente, porque o meu amor vai transformá-lo, e ele jamais vai ser capaz e tudo mais. Eu tive sorte, porque eu me separei e saí... A gente vai chegar aí, a gente não vai pular etapas. Bom, quando aconteceu a primeira agressão verbal? O que ele te disse? Keliana, eu não saberia nem te precisar, porque não é algo que me marcou. Não. Eu sou uma pessoa que cresceu num ambiente tão tóxico, de ser tão humilhada verbalmente, desde criança, da própria mãe dizer que eu era... não vou falar que estamos ao vivo aqui, mas palavras de baixíssimo calão, assim, para mulheres, de minar minha autoestima, de falar do meu corpo, de falar da minha aparência negativamente, de destruir a minha autoestima. Então, algumas coisas que eu ouvia em relacionamentos, não só nesse relacionamento, para mim, não me marcavam, não me doíam, porque eu achava que era o normal, que pessoas ficavam de cabeça quente e falavam daquele jeito com outras pessoas. Até por isso que demorou, né, para eu entender. Aliás, demorou. Eu só entendi depois que eu me separei, pra você ter noção, depois de 10 anos de casamento. Que você entendeu que eu entendi todas as violências que eu Uhum. tinha vivido e todos os abusos que eu tinha vivido. Porque muitas coisas eu achava que eram presentes, que era uma sorte. Como ele era como... isso eu não sei se eu posso perguntar ao vivo. Ele tinha filhos? Não que seja necessariamente com você. Nós tivemos filhos juntos. Eu, particularmente, não o acho um bom pai. Porque eu acredito que parte de ser um bom pai é você honrar a mãe dos seus filhos, você ter um posicionamento correto em relação aos seus compromissos, né, em relação àquelas crianças, ser presente, mesmo à distância, né, ser envolvido, ser engajado na criação dos filhos. Acho que ele nunca foi, mesmo quando nós éramos casados, mas sempre foi visto pelas pessoas como um excelente pai. Até porque tem o pai de selfie, né, a gente fala, que isso é muito comum. No Instagram é lindo. Quando a gente saía, ele trocava as fraldas. Conheço alguns assim. Ele dava comidinha, ele levava para brincar. Então, nossa, que paizão. E eu adorava, porque eu descansava, né? Então, não via mal nisso. Mas uma parte também que eu vejo que acontece muito nesse tipo de homem agressor e tudo mais, que a Tarsila estava falando, é isso. E a gente até falou isso com a Bruna, né, na semana passada. São pessoas que a gente sabe que ela não é daquele jeito, porque com os amigos não é. Em meios sociais não é. Ele é na intimidade. Tanto que ali no Instagram, nas redes sociais, no cartão de Natal do final do ano, parecia a família da Margarina. Uhum. Muitos amigos nossos, nossa, que família linda, que maravilhoso, como ele te ama e etc. E eu queria muito acreditar nisso.
E até não falava das coisas que ele me falava, dos abusos psicológicos, de como ele me colocava para baixo, da minha autoestima. Porque... Fala alguma coisa que você viveu mesmo de abuso psicológico, então. Não quando começou, mas alguma coisa que você hoje sabe que é abuso psicológico, para as mulheres entenderem. Às vezes ela está no comecinho, ainda não levou um tapa na cara, ainda não levou, não tentaram enforcá-la, não estapearam, mas ela já está sofrendo e não sabe. Ele... Até por saber que aquilo era um calcanhar de Aquiles para mim, ele atacava muito a minha aparência. Porque eu cresci com a minha família minando muito minha autoestima, minha parte física, falar que eu não era bonita, ou que eu não tinha o corpo ideal, etc. Então ele ia por ali, porque ele sabia que aquilo me afetava. E aí, por causa disso, fiz coisas terríveis, de tomar remédio para emagrecer, durante a gestação da minha filha, ter tanto medo de engordar, porque ele falou, homem nenhum gosta de banha, e eu engordei na gravidez do meu filho, né, do meu primeiro filho, e eu ficar com tanto medo de engordar, que eu comia super pouco, e tomava suplemento de vitamina, para não faltar nada para ela, e ficava muito obcecada, assim, será que tá faltando alguma coisa para ela, mas não queria comer para não engordar, tanto que ganhei 8 quilos na gestação, e era bem magra na época. 8 quilos só na gestação? Você tem noção, Keliana? Eu com 9 meses de gestação da minha filha, pesava menos do que eu peso hoje. Nossa. Meu Deus. Mas esse medo, né? E ele falava coisas assim, por exemplo, quem não dá assistência perde a preferência e abre a concorrência, e ele já é uma pessoa que me traía, e eu sabia disso, e relevava. Então, eu ficava muito tensa, como se fosse uma sorte, um privilégio estar com ele, eu tinha a honra de estar com ele, dele ainda me querer, mesmo eu não sendo essa pessoa desejável. E ele desqualificava muito a minha maternagem também, muito. Eu tive meus filhos, né, em São Paulo, não tinha família lá, não tinha rede de apoio lá, meu primeiro filho eu fiz o melhor que eu pude, fiquei muito sozinha nos primeiros meses, ele com 1 semana de nascido, o pai dele estava no futebol já, e eu sozinha com aquele bebê em casa, que chorava, sem família. A gente sabe que a maternidade tem seus desafios, né? E tudo aquilo que eu achava difícil era motivo para me desqualificar como mãe e me fazer sentir culpada. E ele te proibia de falar com as pessoas? Ele não... Como ele manipulava isso? Ele não proibia, mas eu fui muito engolida pela família dele. Então não foi uma proibição. Uma manipulação, né? Mas foi assim, eu fui sendo absorvida e me afastando da minha família. Porque até gostaria que a doutora falasse sobre isso, porque às vezes a gente vê assim muito, tem que ser uma coisa ativa, e a manipulação ela é mais complexa que isso. E eu, como uma mulher empoderada, né, dita como, né, uma mulher forte, tudo mais difícil, eu acho que se ele tivesse sido, tá proibido, não pode falar, eu teria falado, mas aí você não manda em mim, eu teria dado uma assim. Então, acho que foi muito mais sofisticado esse método, então, sabe? Explica como, porque pode ter muitas mulheres vivendo assim. Bom, fim de semana, muitos programas com a família dele, né? E aí tinham, às vezes, situações de Natal, de alguns momentos que eu queria vir para Campo Grande, porque eu morava lá, e aí ficava aquela coisa, o pai dele não queria, etc. Eu tinha que negociar muito, e eu conseguia negociar porque os meus avós eram idosos, e aí eu falava, puxa, eu não sei quanto tempo eu vou ter com eles, e aí conseguia negociar, e ele vinha e tudo mais. Com os meus amigos, acabaram virando os amigos dele, né? Alguns amigos meus, ele tinha ciúme, né? Porque naquela turma eu namorei uma das pessoas, e aí aquela pessoa ia estar no meio da turma, então ficava criando dificuldades, assim, ele não ativamente, não falava direto, não vai, né? Até porque eu acho que no meu caso eu não aceitaria, acho que eu ia querer fazer o oposto para, né, confrontá-lo. Mas foi chegando um momento que foi tão natural esse afastamento, certo, de chegarem amigas minhas em casa, por exemplo, eu tenho uma das minhas melhores amigas chegar em casa e ele chegar do trabalho e passar reto e desligar a luz da sala, e a gente na sala conversando. Então, eu comecei a ficar constrangida de chamar amigos em casa, porque eu sabia que ele ia entrar, não ia falar, ia tratar mal, e aí eu não chamava mais, porque eu ficava sem graça. Entendi. Então, nem percebi. Foram situações que, quando eu vi, como é que eu vim parar aqui? Porque não foi nada muito, sabe, direto, um rompante, uma coisa. Eram microagressões, pequenas coisas, pequenas trocas,
pequenas palavras que vinham aqui e me deixavam tensa e preocupada e plantavam coisas na minha cabeça. E aquilo foi crescendo. E quando eu vi, eu estava totalmente submissa naquela relação, vivendo coisas que o meu eu, minha essência jamais aceitaria. Entendi. Porque eu sou uma mulher desde sempre forte, determinada, que fala o que pensa. E no final, eu não era mais essa mulher e eu não vi isso acontecendo. Eu não vi. De repente, eu não era mais eu. E quando eu fui para a terapia e para análise, que eu fui me reconectando com esse meu eu comecei a não ser mais interessante para ele. Engraçado, parece que eu estou assistindo a minha história. É o ciclo. E eu acho legal a gente falar sobre isso, Keliana, desse jeito, esse tipo de exemplo, porque a violência tem várias formas, né? Então a gente pensa sempre que assim, a moça boazinha, que não diz não, que é submissa, que foi criada no cabresto, não sei o quê. E não necessariamente. A gente tem uma Luísa Brunet, né, uma mulher, poxa, que viaja o mundo, que não precisa do cara, tá, que sofre uma atrocidade daquelas. Então, tá nos detalhes, né? E eu acho importante a gente falar desses detalhes, porque a gente não quer se reconhecer. Hoje eu vejo que o meu maior desafio é eu não queria me reconhecer. Nessa situação. Gente, eu tô achando muito, muito interessante. Não é que eu tô achando engraçado, eu tô achando irônico, que a gente se conecta muito, né? Parece a mesma história, parece a mesma história. Eu tenho certeza que você que tá assistindo aí, tá pensando a mesma coisa, gente, mas eu tô vivendo isso. Ele ainda não me bateu, ele ainda não me deu uma porrada, mas vai chegar o momento. Se não chegou, e você não acordar para a vida, vai chegar o momento. Porque uma coisa que eu aprendi foi que se eles prometem, eles cumprem. E tem o morde-a-sopra, né, Keliana? O morde-a-sopra. Vamos falar sobre ele já? Então, mas deixa eu mandar um beijo aqui, interagir. Como a gente está ao vivo, a gente interage, o pessoal participa mais. Eu quero mandar um beijo grande aqui para nossa amiga em comum, Noêmia Frazão. Ela que é uma mulher super empoderada também. Coloca aí o recadinho da Noêmia para a gente ler, por favor. Noêmia. A Noêmia está aqui, ó. Por isso que eu amo tanto essa Carol, conseguiu pegar a própria dor, transformar em missão de vida e exemplo de vida. E por isso que Deus amou tanto a nós, que deu seu filho por nós, e a capacidade do ser humano de, obrigada, hein, refazer a sua história. Obrigada. Olha, eu falei um negócio legal aqui, homem dessa geração não está pronto para mulheres empoderadas. Isso. E eu acho que existe um alvo também, né? Porque o desafio é maior. Eu acho que tem dois perfis de homens. Tem aqueles que eles atraem, ele olha assim, essa aqui é vulnerável, essa aqui eu vou pegar. E tem aquele que ele olha, aquela mulher que é empoderada, que é forte, e ele vê uma brecha de vulnerabilidade, e aí fica mais gostoso, é mais desafiador para ele oprimir, né? Verdade. Anaína, obrigada pela audiência, um beijo para você, o Alex Xavier que está aí com a gente também, o Valcides Anastácio também está aí com a gente, acompanhando. Tem mais gente aqui também no meu Facebook. Põe o do Estado Play para a gente dar uma olhada aí, o Caio, fazendo um favor. Um beijo para o Gilberto, para Marilza, que também está com a gente. Um beijo. Esse ali é o Estado Play, Caio? Então tá. Quem mais? Bom, daqui a pouquinho a gente fala mais aí. Se você quiser interagir, fica à vontade, tá? Quiser interagir, falar com a gente aqui, contar uma história, algo que você viu acontecendo, pode não ter sido contigo, não precisa ter sido exatamente com você, pode dizer. E a gente vai conversando a respeito aqui ao vivo, pelo menos durante uns 40 minutos a gente vai fazer isso. Não sei há quanto tempo a gente está no ar, mas vamos ficar no ar pelo menos até umas 10 para 7, pelo menos, ok? Vamos lá. Tarsila, fala para a gente um pouco sobre isso. Então, a gente nota muito da história da Carol que já tem, assim, várias coisas características, né? Quando você perguntou do isolamento, não era um isolamento explícito, porque ele já sabia que ela ia contra-atacar, sendo uma mulher tão empoderada. Mas era um isolamento, porque você estava fora do seu ambiente, da sua rede de contato, da sua rede de acolhimento familiar, estava em outra cidade, outro estado, não teria como você estar em contato direto, ou alguém que tivesse um familiar seu, ou te orientasse, né, uma mãe, um familiar, uma tia, quem fosse, fala assim, você não acha estranho isso? Isso aí tá errado. Porque eu já presenciei comportamentos de namorados de amigas e eu falei, escuta, vem cá, você acha normal ficar toda hora te perguntando onde você tá, como é que é? Porque quem tá ali do lado, que tipo é a sua rede de suporte, pode dar um estalo maior. E ele te isolou realmente, porque ele tava... você estava fora da sua rede de contato. A minha família inteira rompeu comigo, brigou comigo por causa dele.
Por quê? Porque ele já também tinha ele também preparou um perfil do quê? Se ela contasse a história, como era a família Magna, falou assim, ela é louca. Porque é a frase, se você tiver um relacionamento... Essa que eu mais escutei. Que o ex falar, se você falar assim, minha ex era louca. Gente, abre o olho, mulher. Abre o olho. Inclusive, fica a dica para vocês, mulheres, que estão se relacionando com homens que já foram casados, ou que já se relacionaram com qualquer pessoa que seja. Gente, relacionamento, quando você vai contratar um funcionário, você não pede referência? Por que relacionamento você não pede? Quando eu conheci meu marido atual, a primeira coisa que eu fui avaliar era como era o relacionamento dele com a ex-mulher dele, com a mãe da filha dele. Nossa, mas isso é difícil, hein? Mas foi a primeira coisa. Como é que a gente ensina isso para as mulheres, hein? Inclusive, é uma pessoa maravilhosa. E eu busquei referências. Perguntei, né? Sondei com ela. E aí? Ela falou, não, uma pessoa ótima, não sei o quê, não, são amigos. Então, pô, eu me senti segura. Falei, puxa, é um cara que respeita a mãe da filha, é um cara que prioriza a filha. Então, nós namorávamos em cidades diferentes, mas quando eu vinha pra cá, se ele encontrar com a filha, era fim de semana da filha dele, desculpa, a gente não vai se ver, porque é meu fim de semana com a minha filha. Ele nunca abriu mão do momento com a filha pra ficar com mulher. Entendeu? E isso, para mim, já foi um grande ganho. E eu vejo que as mulheres que às vezes se relacionam com homens que têm filhos de outros relacionamentos, competem com a criança e não se enxergam naquela posição. A mãe é você, minha amiga. Não pode. Então, hoje, a ex-mulher é louca, a ex-mulher é chata, é exploradora, é aproveitadora, quer pegar aqueles R$300 e vai sair gastando, né, em champanhe. Nossa Senhora! Porque realmente, né, dá para comprar... Amanhã pode ser você, porque tem uma coisa importante, as pessoas se levam das relações. Este homem, ele saiu da relação com esta mulher e ele vai se levar ele mesmo para a relação com você. Então, em algum momento, quando acabar a fase da lua de mel, que todo mundo passa, e ele também passou com essa outra mulher, você está olhando assim, qual é o caráter, quais os valores, o que norteia as ações desse homem. E as ações desse homem é toda vez que ele for desafiado ou alguém falar alguma coisa contra o que ele pensa, ela vai ser louca. Ele vai desqualificá-la. Ele vai colocá-la no lugar dela. Ou vai acabar com a autoestima dela se ele não for um homem à altura dela. E aí tem a outra presença muito marcante, que é a questão da violência psicológica, que era muito forte, quando pegou bem o ponto fraco em relação à aparência. Entendeu? Desconstruiu ela da forma assim... e da maternidade, que eu acho que é um calcanhar para qualquer uma. Inclusive, a gente tem um problema com essa coisa da violência psicológica, né, Tarsila? Porque é algo que ainda não foi sancionado, mas já passou pela Câmara dos Deputados, dos senadores, pelo Senado, que é qualificar a violência psicológica. Porque a Lei Maria da Penha fala sobre... mas muito não subjetivamente. É verdade. O Código Penal não qualifica o que é, efetivamente. Então, você não consegue processar. Como você penaliza isso, né? Penalizar. Muito subjetivo. Verdade. Ou conseguir uma medida protetiva. Sei lá, entendeu? Não dá. É muito que difícil. pé que tá isso? E o que muda depois que isso for para frente? Então, tá em andamento. A gente espera que isso realmente dê celeridade, né? Eu falo que, assim, o problema das leis em relação às mulheres é que, assim, o boom é março e agosto. O resto do ano fica aquela lentidão, assim, que é uma loucura. Mas, assim, tá caminhando. A gente espera que realmente sancione o mais breve possível, porque depois disso existe uma forma de qualificação mais efetiva, realmente, porque é muito difícil. Hoje em dia você faz o quê? Print de celular, alguma coisa assim, porque é uma coisa tão bem elaborada, porque, como eu disse, o perfil do agressor é muito manipulador, e a primeira parte do ciclo da violência é o psicológico, para minar essa mulher da forma da autoestima dela, do psicológico dela, para que quando ela apanhar, ela não sinta isso, porque ela já está tão a defesa já baixa, que ela já não vai ter aquela coisa de reagir, porque o primeiro ciclo, realmente, a primeira parte do ciclo é a violência psicológica, é bem característico. E tem uma coisa que está presente na maioria dos agressores também, além dessa violência psicológica em relação à aparência, é a violência psicológica em relação ao sexo. Eles te chamam de puta, eu tô falando ao vivo mesmo, eu sei, mas a gente tem que chocar, essas mulheres precisam saber que elas não podem serem chamadas assim, de vadias, de nada disso. Até a violência sexual, realmente, porque tem mulher que acha que ela é obrigada. Obrigada, né? Não é, mulher não pode ser obrigada a nada, gente. Eu diria assim, no meu relacionamento, essa foi a violência que eu mais sofri durante esses anos. Até por ser traída, eu sentia que eu não tinha outra opção. E hoje, conhecendo a lei,
a letra da lei, eu vejo que, por exemplo, acordar sendo violentada. Nossa, que absurdo. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Perdi as contas. Meu Deus. Isso, me corrija se eu estiver errada, doutora, é estupro de vulnerável, crime previsto. Sim. Né? Eu não sabia. Porque isso era uma forma de... Você estava inconsciente ali, você não estava nas suas... Sabia que era desconfortável, mas também não achava que eu tinha essa opção de não querer, etc. E aí, eu lembro assim, é muito forte para mim. Eu falava não, ele falava, é só insistir que você vai querer. Que absurdo. É só eu continuar que você vai gostar. Na realidade, você não estava gostando, tenho certeza. E era a solução para as coisas, né? Brigou, tá chateado? É isso aí, é assim que resolve. E essa coisa de quem não dá assistência, perde a preferência, abre a concorrência. Então, eu sabendo que era traída, e eu não quis terminar o relacionamento por causa das crianças mesmo, assim, sabe? Não queria vir de um lar de pais separados, não queria ser uma pessoa que tinha os pais separados para os meus filhos. E então eu falava, eu tenho que fazer qualquer coisa para manter esse relacionamento. Ao ponto que, já que é para chocar, estamos entre amigas aqui. Vamos lá, isso. Na maternidade, quando eu tive a minha segunda filha, tinha algumas horas que ela tinha nascido. Óbvio, eu estava de resguardo, não podia ter relação vaginal, mas tive que satisfazê-lo de outra forma na maternidade. Deus do céu. Porque quem não dá assistência perde a preferência. E aí está falando de uma mulher que não comeu direito durante a gestação e se nutriu de vitamina para não... Minha filha, graças a Deus, nasceu saudável. Uma mulher que vivia esse terror, né, de não sou mãe suficiente. E uma violência muito forte que ele fazia comigo é dizer que eu não seria capaz de criar as crianças sozinha. Ele dizia muito isso. Então, assim, que eu dependia dele, que eu era uma mãe ruim, eu tive babá, né? Depois de um tempo, na minha segunda filha, eu tive babá. Então, isso já me tornava uma mãe horrível, porque eu tinha ajuda em casa. Alimentava sua culpa, né? Exatamente. E aí, já que eu não ia conseguir viver sem ele, sem a ajuda dele como pai, e é muito engraçado, porque ele fazia muito pouco, mas na minha cabeça era muito, Era né? muito. Eu não me via, eu falava, eu tenho que aceitar. E eu fiz um compromisso comigo mesma de que eu ia aceitar aquilo até as crianças fazerem 18 anos, e aí quando eles fizessem 18 anos, eu ia me permitir me separar. Nossa. Então eu já tinha aceitado aquela situação. Meu Deus do céu, viu? Tempo. Fala, Tarsila. Não, tanto tempo, né? Porque ainda você se permitiu, assim, não, eu vou passar por esse calvário ainda todo esse tempo. Mas é a realidade, a gente sabe que a questão dos filhos pesa muito. Ontem, na reunião do Augusto Lilás, uma grande preocupação em relação a essa questão da violência doméstica está sendo os filhos, porque muitos filhos presenciam todo esse imbróglio dos pais, tudo, e isso deixa marcas, a gente sabe disso. E a mulher realmente é uma parte muito frágil dela se libertar desse ciclo da violência, são os filhos, não tem como. E o agressor, ele sabe disso. Então, ele prende mesmo essa situação por onde ele sabe onde tem a brecha. A Noemi falou aqui agora há pouco, que aqui no nosso... Ela está participando aí via Facebook, né? Beijo, Noemi, obrigada, querida. Ela disse o seguinte, que homem dessa geração não está pronto para lidar com mulheres empoderadas. E realmente... eles não estão preparados. E eu acho que talvez seja por isso que hoje o número de mulheres mortas pelos seus companheiros seja tão grande. Eles não estão preparados. Mas aí ela faz aqui, ela não defende, mas ela diz que este homem também pode ter sido vítima de abuso, de violência também. Só que isso não pode ser uma desculpa. Não. Isso não pode ser uma desculpa. Então, se fosse assim, Keliana, nós estaríamos espancando nossos maridos, nossos filhos, né? Exato, não tem muita ligação, não tem muita relação. Assim, eu acho que é uma possibilidade, claro. Eu não vejo assim que ninguém é todo bom ou todo ruim. As pessoas boas fazem coisas ruins. Mas ela diz assim, que foi na infância, tá? Porque para crescer e ser tão dissimulado e manipulador, talvez fosse isso, provavelmente. Eu acho que tem a ver muito com uma normalização. Neste caso específico, né? Eu não estou falando no geral, pode ser que seja uma violência na infância, porque eu conheço homens abusivos e já me relacionei com homens abusivos que tiveram abuso na infância. Uhum. Mas neste caso especificamente, quando você cresce num ambiente patriarcal, machista, etc., porque o que acontece nesse contexto familiar, né, dessa pessoa especificamente? Quando, por exemplo, fui traída, fui falar com a minha sogra.
com a minha sogra. Homem é assim mesmo, meu marido também fez isso, o pai dele também fez isso, a gente tem que aceitar, é assim que acontece. Então, um homem que vem de um lar assim, ele entende que ele está no seu direito de fazer o que ele bem entender. Porque é um Passar uma padrão doença já. para a mulher, tá nem aí, entendeu? É dele e ele faz o que ele quiser. Ele é o protagonista ali naquela relação, ele não é parceiro. E aí aconteceu as situações assim, né, empurrou, jogou no armário, puxou, não sei o quê. E aí, irmã vem acudir, enfim, eu fugi para casa da irmã dele, né, exatamente para não acontecer uma coisa pior, tudo mais. Ele fala, mas ele te bateu? Não, ele não me bateu, ele só me empurrou, ele só me puxou, ele só me ameaçou, ele só... não, então ainda bem, porque se ele tivesse batido, aí ia ter problema com ele. Nossa. Então, a própria família, e aí você tá ali no meio de pessoas, e é uma mulher, né? Uma mulher, a irmã, criada junto. Não acha que aquilo é violência ou agressão, ou, né? Ou então, o que aconteceu? O que poderia ter acontecido que justificasse, entendeu? O que poderia? O que justificaria uma atitude assim? Né? Exatamente. Então, eu acho que tem mais a ver com o contexto. E aí, se for assim, se fosse passar um pano, tipo esse que ela falou, eu ia mais para um lado assim, a pessoa não acha que ela tá errada. Esses homens, eles não veem problema. Inclusive, muitos podem ouvir essa história e falar, não vejo nada de errado, né? Mas o que ele fez de errado? O cara tinha um desejo pela mulher, não é maravilhoso? É o cara inseguro. Ele está tentando manter a mulher, porque é uma mulher poderosa, empoderada, não sei o quê. Então, ele está tentando manter aquela mulher com ele. Então, às vezes, o cara apela, né? Coitado, inseguro. É óbvio que tem 1000 justificativas para a pessoa ser assim e para ela não ser assim. Sim, sim. Só que a questão, o outro merece, o outro tem que se subjugar, porque você é inseguro e mal resolvido, e acha que a mulher é areia demais pro seu caminhão, então vai minar com a autoestima dela, fazer ela se sentir pior, para você se sentir melhor? Não faz sentido. Não tem como. Então não é justificativa. E eu acho isso importante, porque nós mulheres, e esse exemplo ao vivo foi ótimo. Depois né? do ar, Caio, te mato, Caio. Ao vivo é bom que é assim, né? Ai, Jesus. Mas nós mulheres, nós somos tão generosas e tão maternais que às vezes a gente quer maternar o homem crescido, que já foi criado por outra mulher. Então essa situação, coitado, pode ter passado por um abuso na infância, é isso, é a gente querendo... porque nós somos empáticas, né, por natureza. Sim. Querendo justificar o injustificável, querendo minimizar algumas coisas, não devem ser minimizadas. E isso é, que a Ana tá falando, pode ser construído um padrão, mas é um padrão, assim, por isso que a gente bate muita tecla da questão da desconstrução cultural, é acabar com essa normalidade do machismo exagerado. Tanto é que eu achei muito positivo uma lei, acabou de sair, faz um mês, que é para colocar foi alterada, né, a lei de diretrizes da educação no Brasil, para que fosse inserido dentro da grade curricular, tanto no ensino infantil, fundamental e médio, a matéria de combate à violência doméstica. Porque as nossas meninas vão crescer desde pequena. Nossa, isso é uma novidade. Sim, faz um mês. Eu comemorei, porque assim, a gente tem que investir muito desde essa parte. E isso é muito importante porque, e ainda inclusive todo mês de março vai ter uma semana dedicado todo o ensino, seja nas escolas do Brasil inteiro, tem que ter essa semana dedicada ao tema, porque a gente tem que investir muito desde cedo para desconstruir esse padrão, para os nossos meninos mesmo não acharem que é normal bater na mulher ou empurrar ou seja o que for, não é normal isso. Você sabe qual é a lei? É a 14.600. Então nós temos agora uma lei agora que já nos deixa mais tranquila, né? Porque realmente as crianças recebendo isso, elas vão começar a perceber dentro de casa se o pai está fazendo algo assim ou não, vão contar para a professora vai entrar. Gente, isso é muito legal. Já percebeu criança pequena na escola? O menininho bate na menininha, aí ela vai reclamar, fala, é porque ele gosta de você e ele tá querendo chamar sua atenção? Nossa, verdade. É a 14.164. 14.164. Isso, acabou. Vamos fazer se você pode só em cima dela. Eu acho que vai ser bem interessante. Acabou de sair, de ser sancionada. É muito bom saber, bom saber disso. E olha só, a gente acha que tá bem informada, hein? Quero só ver a hora que entrar na grade, o que não vai rolar de burburinho. Porque muita gente se beneficia desse sistema. Tem muito pai de menino e de menina que não quer que os filhos saibam disso, porque isso depõe contra eles próprios. Mas é hora da mulher tomar o seu lugar ali, né? Ué, se o pai achar ruim
isso, alguma coisa já está errada. Exatamente. Não é verdade? Se o pai achar ruim que a criança aprenda na escola o que é violência doméstica para evitar que aconteça com ela própria, Isso. algo já está errado. Mamãezinha já coloca aí as barbas de molho. Apareceu até uma matéria do menino em Minas Gerais, de 14, 13 anos, que ele denunciou o amigo do pai, 12 anos, denunciou o amigo do pai que o violentava há 3 anos, porque ele viu uma matéria na televisão falando sobre abuso, e aí ele identificou que era aquilo que ele sofria, Meu Deus. e ele contou para uma tia, e aí conseguiu finalmente ser defendido. Então, eu passei também por violência sexual na infância, etc., é isso, a gente não ouve, as pessoas não falam, você não sabe o que é aquilo. Isso é informação importante. E muitas coisas durante o meu relacionamento, não só esse, mas outros, aconteceram porque eu não sabia que aquilo era problemático. Eu achava que aquilo era parte de ser casada, que aquilo era parte de se relacionar, que aquilo era parte de ser objeto de desejo de um homem. Eu não entendia que aquilo era errado. Eu entendi, tanto que eu fiquei com problemas de entender a relação sexual como algo que envolve amor. Para mim, era algo violento, objetificado. Eu era algo ali para ser usado. Eu não olhava para essa questão de ser admirada, tipo aquela minissérie que passou. mais. Hoje vou lhe usar. Mais ou menos isso. Sim, exatamente. Proença, né? Então, eu criei um relacionamento com isso deturpado, que não era relacionado à intimidade, à confiança, a amor, a carinho, a vulnerabilidade, a entrega. Porque o seu padrão era um jogo de poder. Era diferente, né? Era desconstruído. Era Exatamente. um padrão diferente, como você veio desde a sua família, vivenciando tudo. Quando você chegou na fase de se relacionar, né, afetivamente, você transportou isso para o relacionamento. Exatamente. Então, isso é difícil. Carol, eu quero mandar um beijo aí para a vereadora Leandra Brambila. Ela é vereadora lá na cidade de Dourados, está parabenizando aí pelo tema, diz que é muito importante. Quero mandar um beijo para o Matheus Oliveira, seguidor da gente aí, que sempre participa também e compartilha. Obrigada mesmo. Agora, para a gente encerrar, Carol, quando aconteceu o primeiro tapa ou a primeira agressão física mesmo? Como é que foi? Foi uma discussão, por questão da traição dele, etc. E aí ele me arremessou na parede, no armário. Me arremessou no armário e tal. E, enfim, foi isso. Essa foi a primeira. E tiveram situações assim, de eu sair, de ameaça e Qual tudo foi mais. A tua reação na hora que ele te jogou na parede, te jogou no armário? Você se machucou? Eu fisicamente... Fisicamente e roxo, psicologicamente, né? A gente sabe, né? Fica roxo, né? Apertão, tal. Mas eu fiquei muito desorientada, porque eu sofri violência na infância, né? Física, sexual e tudo mais. Então, eu sempre tive muito medo de apanhar. Mas um medo, assim, irracional. De acontecer várias vezes de ex-namorado, por exemplo, levantar a mão pra mim, e da pessoa levantar a mão, eu entrar em tanto pânico, começar a chorar tanto, que a pessoa se perdeu ali, sabe? E não aconteceu. Então... se ele tivesse levantado a mão, talvez isso teria acontecido. Como ele fez outra coisa, eu fiquei tão sem reação e eu não consegui conectar que aquilo era... Eu entendi que ele me poupou. Eu entendi que ele foi caridoso, generoso, bondoso comigo. Não te dando um tapa na cara. Porque ele me poupou de me bater, só me apertando, me arremessando. É muito doido conjecturar isso, tá, gente? Que eu tô elaborando aqui. Mas é isso. Eu senti que ele não era tão ruim, que ele estava me poupando. Porque distorce, né? Faz parte do ciclo da violência. A mulher, ela até se culpa. É como se, não, eu tive alguma parcela de contribuição sobre isso. E o meu medo era o tapa. Eu tinha medo do tapa, sabe? Eu tinha medo do soco, do tapa, desse tipo de coisa. Então, ali... óbvio, eu não gostei, reclamei, foi um quiprocó, aquele escândalo, né? Mas... eu achei que fui poupada. Eu achei que ali tinha uma misericórdia, sabe? Quando você entendeu que você estava em perigo, que a sua vida estava em perigo? Quando eu me separei. Porque quando eu me separei, ele pediu o divórcio, só que já tinha acontecido da gente se separar, ele vivia a vida que ele queria viver, né, de solteiro e tal, e ele voltar e eu estar esperando. E desta vez aconteceu diferente. Eu conheci meu marido atual, totalmente, né, coisa. Deus olha e fala assim... Você merece. Eles fazem isso com a gente. Entendeu? Eu também recebi um presente desse. Hoje, você já viveu o que você precisava viver. Vou te mandar, não vou fazer você passar esse
calvário. E aí, enquanto eu estava sozinha, tal, viúva de marido vivo, digamos assim, levando as crianças na casa da mãe dele, vivendo a mesma vida de casado, só que sem ele, estava tudo bem, né? Melhor pessoa do mundo. A hora que ele descobriu que eu estava me relacionando com outra pessoa, eu virei Maria Madalena aquele ano. Então, o negócio ficou brabo. E, por exemplo, na nossa audiência, ligava, ameaçava, falava coisas horríveis, tenho gravado tudo, mas ele, na nossa audiência de divórcio, eu mandei a advogada com procuração e eu não fui. E ele me seguiu na rua. E falou, eu sei onde você está tal carro, atrás de tal carro, na frente de não sei aonde. E eu entrei em pânico ali, entrei numa loja de celular, tal, estacionei, entrei, fiquei lá, esperei a audiência, e ali eu falei, e a irmã dele morava no prédio da frente, e aí ela vigiava e passava para ele, então ele sabia quem foi na minha casa, que horas que foi, que fulano foi aí, que horas que não sei o quê, eu vi que você ficou na varanda com não sei quem até que tal hora, quem foi não sei o quê, você não vai levar fulano pra... Então eu ficava vigiando, e a gente ainda na mesma cidade e tal, eu comecei a ficar, puxa, fiquei com medo, né? E aconteceu uma situação também de constrangimento ilegal, né, nos termos da lei, que a gente estava 7 meses sem se ver, porque sempre que tinha que entregar as crianças, eu mandava alguém entregar, eu não encontrava com ele, eu evitava exatamente isso. Mas tinha que ter a questão das crianças. E aí teve uma vez que eu fui buscar as crianças na casa dele, e ele não estava com a babá, e ele mandou trancar a gente lá. Quando eu fui sair, as chaves trancadas, a porta trancada sem a chave, eu não conseguia sair, meu pai esperando na garagem, e aí tal, liga para ele, ligo para a advogada fala para ele, fala que ele não pode manter presa lá com as crianças, tem que me liberar, etc. Cárcere privado. Isso. Exatamente. E aí, não, mandou a irmã dele, deu um quiprocó, enfim. Saí de lá com a polícia. Fomos direto para a delegacia. Fiz boletim de ocorrência, entramos na vara criminal, deu em pizza. Não aconteceu nada. O inquérito, nem as câmeras de segurança a justiça olhou. Nem a oitiva de testemunhas eles fizeram. Simplesmente arquivaram o processo depois de 2, 3 anos. Por que isso acontece, hein, Tarsila? Então, é realmente por isso até que com a Lei Maria da Penha a gente sempre tenta ver esse cuidado até para ter todo um sistema preparado para realmente captar que ali existe a violência doméstica. Há quanto tempo foi isso, Carol? 2016, se não me engano. 2016. Já existia, Maria da Penha. Já existia. Mas depende muito. Infelizmente, eu já tive até reclamação, às vezes, de dentro da Casa da Mulher Brasileira, de falar, olha, não fui bem tratada, porque a mulher está fragilizada. Você tem que ter um olhar mesmo se aquilo realmente é necessário. Tanto é que a mulher que ela faz a denúncia, o prazo é de 48 horas, justamente para essa celeridade. Teve uma servidora pública de dentro da Casa da Mulher Brasileira, que era uma colega, ela falava, olha, é um suplício, porque assim, a gente tem que ser rápido, porque ali todas são vidas que estão em perigo lá fora. Então, infelizmente, só que ainda, infelizmente, nas outras searas, por exemplo, na criminal residual, muitas vezes, ainda não existe esse olhar mais, apurado para ver aquela situação. Infelizmente, tem sim. Tanto é que existe a discussão do aumento de pena, das leis serem menos brandas em relação a questão da Tem algumas leis que são mais recentes, por exemplo, a de stalking, é uma lei que acho que tem uns 2 anos só, né? Não, acabou. Eu fiz até um vídeo nas minhas redes sociais. A lei de stalking, assim. Então, são coisas muito recentes que, poxa, a gente olha o conjunto da história, eu contando aqui tudo de uma vez, parece, nossa, mas quando você olha picadinho, você entra lá com a ação tal... Poxa, não era para o poder público olhar e falar, isso aqui, a pessoa já sofreu ameaça, já foi stalking. Para que vai esperar a pessoa morrer? Exatamente. A sensação que eu saí dessa situação toda de desamparo legal foi, eu só seria protegida se eu morresse? Ou se eu fosse brutalizada? Quer dizer que eu tenho que ser brutalizada ou morrer? Não, e o pior que não, se você observar aí nas minhas redes, no Instagram, você vai encontrar um vídeo meu, na época do MS Urgente, chorando, revoltada, por causa de uma mulher que tinha sido espancada há 10 anos atrás, espancada quase morta, se eu não me engano ela é de Aquidauana, e aí aconteceu o julgamento. No julgamento, o desgraçado, pegou 2 anos em regime semiaberto. Nossa, nada. E o pior de tudo é que ela estava casada,
ela já tinha uma família, depois disso tudo ela se refez, ela conseguiu não morrer, e eu digo isso no vídeo, o pecado dela foi não morrer, porque ela saiu de lá como se ela fosse uma vadia, uma prostituta. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Isso foi ela quem falou na reportagem. Então, é um negócio tão absurdo que ainda acontece, que nós mulheres não podemos assistir isso. E eu vou te falar, um dos motivos de eu ter colocado Sim, Você Pode no ar, e de ter tentado buscar, estou buscando ainda uma forma de ajudar essas mulheres, além da minha história, são tantas histórias tão absurdas que eu já dei notícia, tantas absurdas que você não acredita que isso é real. E tem uma outra que eu vou contar daqui a uns dias. Eu estou ainda apurando, porque enquanto eu não tiver totalmente o lado o outro lado da história, eu não dou a notícia. Isso eu faço questão, principalmente nesse caso de violência doméstica. Mas assim, é absurdo demais. É muito absurdo. Mas o que a gente quer dizer é o seguinte, que não são todos os casos que são assim. E se está incomodando você que tenham casos assim, a gente vem para a nossa rede, né? Publica mais o nosso Sim, Você Pode. Vamos ajudar outras mulheres, vamos fazer com que essas mulheres entendam o que elas estão vivendo antes delas morrerem, antes delas serem espancadas, né? E eu ajudei recentemente uma vítima, né? Porque o que aconteceu? Ela estava muito em perigo, porque o agressor estava foragido. Ela estava assim em pânico, a família me pediu ajuda, e aí a gente conseguiu com que tivesse uma celeridade e a polícia recapturou ele, porque assim, ela estava completamente em pânico. A própria filha dela depois entrou em contato, me avisou, olha, capturaram, tá tudo ok, muito obrigada. Porque assim, é uma situação muito temerosa, foi recente isso. Então a gente sabe da situação, o que acontece, porque a mulher fica à mercê dessa pessoa que você não sabe qual que vai ser o comportamento dela. É isso. E tem um estigma que as mulheres fortes carregam, elas não recebem a simpatia das pessoas. Ela só recebe a simpatia se ela estiver totalmente fragilizada, vulnerável, coitada. Então, se é uma mulher, né, inteira, ela não recebe essa simpatia. Então, as pessoas duvidam. Nem foi tudo isso, porque ela tá bem. Será que ela mereceu? Será que ela... Pior que a gente escuta. Ela é difícil também. Nossa. Ela é problema. Aquela fulana é problema. O cara... Será que ela não tava com a roupa curta? E aí ela, né? Aí ela deu um motivo, ensejou, ela deve ter. E o pior é que isso não vem só de homens, né? Infelizmente vem de alguns tipos, vem de algumas mulheres. O julgamento, né? Mas eu vejo também que, assim, as pessoas que me carregaram nessa caminhada, quando eu passei por isso, foram mulheres. Então eu me senti muito abandonada por mulheres nessa trajetória. Mulheres que eu contava, que eu esperava que me defendessem, ou que empatizassem, me abandonaram, mas tiveram outras que me carregaram, sabe? Nessa situação toda. E eu vejo que a gente tem que buscar também essa autonomia para se libertar dessas situações, porque o meu exemplo não foi de sucesso, né, na justiça e tudo mais, e muitas outras coisas eu não denunciei, e eu lembro de estar numa reunião na Casa da Mulher Brasileira, e eu ouvi assim, tem que incentivar as mulheres a denunciarem, e eu me vi ali falando, gente, imagina o peso, porque foi o que eu pensei ali. Eu poderia ter denunciado ele por coisas gravíssimas, inclusive tentativas com outras mulheres, mas eu não tive coragem, porque eu falava, como é que eu vou fazer meus filhos visitarem o pai deles na cadeia? Então eu poupei os seus filhos. Os meus filhos. Ele acabou sendo poupado, sem merecer. Porque, não só pelo que ele fez comigo, mas pelo que ele fez com outras pessoas também, ele merecia, obviamente, né? Mas eu não tive coragem de fazer isso com os meus filhos. Então, são decisões difíceis que a gente tem que romper. E a gente tem que evitar entrar nesse tipo de situação. E eu fico pensando, ele é um namorador serial, né? Tem sempre pretendente. Eu falo, gente, como é que pode? A pessoa não tá vendo a forma como se relaciona com os filhos, com a mãe. Né? Como é que a pessoa não enxerga, né? Tá vivendo iludida. Mas é por isso, porque já é um padrão de desconstruir a relação passada. Então, é sempre a mulher. Como é sempre a mulher que ele não é culpado. Esse júri popular que a gente estava falando antes, o júri popular que libera um cara, condena ele por lesão corporal grave ao invés de tentativa de feminicídio, sendo que a mulher foi quase morta.
aberta. Sim, que Mas é é o júri visto. popular que deu lesão corporal, não foi o juiz, foi o júri Uhum. popular. Então, se as pessoas não começam a olhar com a seriedade, com a gravidade que é as microagressões, as reais agressões, qualquer que seja, o desrespeito, a desconsideração pelo outro, se não começar a olhar isso de uma forma problematizada, falar, é muito mimimi, não pode ir lá. Não pode mesmo. Não pode, tem que problematizar. Sim. Tem que falar, tem que pôr a boca no trombone. Porque senão a gente fica passando pano e o limite é o que cada um aguenta. É isso. Por falar nisso, o que te fez, como você conseguiu sair desse relacionamento? Tive algumas sortes, assim, né? Que depois eu vi que tudo conspirou. Eu fiz análise. Então, esse relacionamento todo me fez ter sérios problemas, assim, né? De depressão, de tudo mais. E eu busquei ajuda pelos meus filhos, porque eu não queria ser uma pessoa que quer morrer, né? Obviamente, porque eu tinha filhos para criar. E aí, nessa jornada de buscar ajuda, eu fui me reconectando com quem eu era, e aí voltando a ser a Caroline de sempre. E quando eu passei por essa separação, e as pessoas falam assim, Carol, mas para você você é corajosa. Corajosa, eu morro de medo. Você acha que eu não tenho medo da pessoa virar e de repente falar, ela foi lá no programa, falou, vou matar, vou mandar ela fazer alguma coisa? Óbvio que eu tenho medo. Eu tenho medo. As pessoas acham que eu não tenho medo, que eu sou corajosa. Eu morro de medo. Só que eu não posso deixar esse medo me aprisionar. Porque se eu não falar sobre isso, e eu ficar varrendo para baixo do tapete, fingir que não aconteceu, e todo mundo achar, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, não aconteceu nada, etc., isso vai continuar acontecendo com outras pessoas. Isso vai continuar acontecendo comigo. Porque aí eu vou abrir um precedente para a pessoa que eu me relaciono achar que tá tudo bem. Que eu não vou pisar o pé e não vou delimitar o que dá, o que não dá, o que eu aceito, o que eu não aceito. E então a terapia me ajudou muito, essas pessoas, essas mulheres que me carregaram, porque eu também vi a minha história nelas, isso que você falou agora. E quando eu me revoltei por elas, eu falei, mas gente, eu também passei por isso aqui, também tá errado. O que me libertou também foi ter uma filha, mulher, porque eu tenho um casal, mas quando eu falo, eu me tornei mulher quando eu tive minha filha. Porque aí eu olhava e falava, meu Deus, eu não posso deixar minha filha passar pelas coisas que eu passei. Eu preciso romper com isso, porque essa história minha foi a história da minha mãe, foi a história da minha avó, é a história das minhas primas, das minhas tias, é a história de gerações da minha família. Não fui só eu. A gente cresceu assim, né? E aí eu olho, poxa, se eu não fizer algo diferente, se eu não romper com isso, se eu não falar para minha filha que não tá tudo bem, que tudo bem, o pai pode ter várias coisas maravilosas, etc., mas isso não é legal e não é aceitável, e por mais que ela ame e admire isso, coisas no pai, ela não pode admitir certos comportamentos no parceiro dela, quando for a vez dela se relacionar, porque o pai tem, porque a gente repete, né? A gente ama o pai, repete o que o pai faz e busca aquele cara que é igual ao pai. Então, eu entendi que eu tinha uma força maior. E aí, claro, trabalhar com esses movimentos de mulheres. Então, olha, o que eu diria assim? Dá um conselho, Carol, para a mulher romper com esse ciclo. Fura a bolha, sai da negação, vai falar e viver com gente que passa por isso. Com gente que passa por coisas piores, coisas melhores. Porque quando eu me tornei multiplicadora do programa Ela Pode, e comecei a dar capacitação, e capacitei milhares de mulheres, e ouvi muitas histórias, aquilo foi um processo de cura para mim. Porque eu ouvi a história delas e eu falei, nossa, eu sou uma farsa, porque eu tô aqui falando, mas eu passei por isso, eu não tô falando para elas isso. E aí, pela primeira vez, por exemplo, que eu contei do meu abuso sexual na infância, foi na frente de 120 mulheres. Quem sabia era minha analista, meu marido atual e meu pai. Que foram as pessoas que eu confiei contar. E, obviamente, o próprio abusador, né? Mas, assim, de resto, eu não tinha falado sobre essa situação. E eu falei na frente de 120 mulheres. E eu falei aquilo porque eu senti que eu precisava contar a minha história para elas me verem naquele lugar de poder e falarem, puxa, a gente tem isso aqui parecido, então eu também posso. Eu também sou capaz de superar. Isso aqui não vai me definir. Essas coisas são coisas que acontecem com você, não são coisas que te definem. São capítulos da sua história, não são sua história inteira. E o que eu escolhi fazer, considerando que eu não posso mudar o que aconteceu, que, por exemplo, questões de infância,
a gente não tem nem culpa, né? Não que de adulto tenha, né? Mas a gente, quando é adulta e escolhe estar em relacionamentos assim, a escolha, né? Existe uma parte de escolha, de que a gente tem que se responsabilizar. Eu ouvi os sinais, eu escolhi, mas não para se culpabilizar, e sim para se responsabilizar, para aprender, gerar consciência e não repetir os mesmos erros, tá? Não é para ficar com chicote, falar, a culpa é minha, então agora aguenta, não é isso. Mas quando a gente tem situações assim que a gente não pode mudar, é se apropriar delas e fazer aquilo que te fez tão frágil, tão miserável, te fortalecer. Então, essas histórias, esses tabus, essas coisas, são as coisas que me fortalecem meu casamento, fortalecem o meu trabalho, minha maternagem, minha relação com os meus filhos, minha relação com as pessoas, quem eu quero ser amiga, quem eu não quero. Essas coisas não me definem como pessoa, mas elas ajudaram a construir a pessoa que eu me tornei. Então, se pudesse voltar atrás, eu acho que não saberia se eu faria de novo, não faria de novo, porque eu não vivi outra vida para saber, né? Mas furar a bolha e viver com outras mulheres que passaram por situações diversas, parecidas e diferentes, isso foi processo de cura para mim. E isso me capacitou para falar sobre essas coisas sem medo. Quer dizer, com medo, vai, mas porque sempre tem medo de retaliação, da pessoa se irritar, aí vai te processar, vai não sei o quê. Pode acontecer. Mas é assim que eles mantêm a gente caladas. É assim que eles oprimem. É o sistema perfeito. É a rede, né, que ele faz. A alienação parental é isso. Tem crianças que vivem com o abusador porque a mãe denuncia e aí ela perde a guarda por alienação parental, né, doutora? Sim. E a criança fica vivendo com o próprio abusador. Então você tem medo de falar das suas experiências, que são suas, que é a sua vida, porque o outro vai falar, é a palavra dela contra a minha, não pode provar, então... Mesmo quando pode, porque eu tenho gravação, tem um monte de coisa. Porque eu criei essa rede, né, de suporte. Então, eu me precava. Claro que eu não sou eu que saí falando as coisas aqui e não poder, né, provar depois. Sim. Então, eu diria, se você está passando por essa situação, não está ainda forte para pedir ajuda, etc., vai falando para pessoas da sua confiança, vai juntando prova, vai se preparando. Não quer sair se jogando? Se prepare. Porque, infelizmente... Não querendo desanimar ninguém a denunciar, infelizmente, o mundo ainda não está a nosso favor. O mundo é contra as mulheres. Então, a gente tem que se educar, tem que se unir, tem que subir o nível para poder combater essa estrutura toda. Então, talvez a gente tenha que se esforçar um pouco mais para ser levada a sério, para ser respeitada nas nossas dores, para ser acolhida nas nossas violências, porque as pessoas duvidam, falam... Tá falando isso aí para ganhar like, para sei lá o quê, né? Então, são espaços que a gente precisa ocupar. E, claro, algumas vão lá, dão a cara a tapa, sofrem mais que as outras, mas valorize as mulheres que falam. Olha só aqui, ó. Soraya Corrêa está falando com a gente. Eu já ouvi a absurda frase, Maria da Penha não defende de bala. Absurdo, né? E é por isso que a gente tem que pôr a boca no trombone, Keliana. E constranger esses caras. É isso. Porque eles ameaçam e eles estão tão certos da impunidade, pode ficar impune. Talvez a justiça fale, eu não tenho controle sobre a justiça, mas eu tenho controle sobre a minha narrativa. É por isso que agora eu quero fazer um apelo aqui aos senadores do nosso Congresso Nacional. Vou mudar um pouco o foco, porque existe uma lei que foi aprovada, que é da Rose Modesto, que nós falamos aqui, né? Falamos. Foi aprovada na Câmara dos Deputados, que está lá no Senado para ser votado. Essa lei tem que passar pelo Senado para ir para a sanção presidencial. Assim mesmo, gente, isso aí não é garantia, né, de que vai aprovar. Mas, porque ainda depende do presidente. E quando nós precisamos e dependemos dele para uma outra lei importante, ele meio que virou as costas. Mas... neste momento, eu quero dizer aos senadores que é muito importante, sim, que nós investiguemos tudo o que está acontecendo sobre a Covid-19, sobre os mandos, desmandos, as propinas, supostas propinas. É muito importante que isso esteja acontecendo. Só que o Congresso Nacional e o Senado não podem viver só em torno disso. Eu já estou com nojo de assistir certos canais de televisão que só falam sobre isso o tempo inteiro, que não têm a coragem de mostrar outras coisas que estão acontecendo no Brasil. Não está acontecendo apenas a CPI da Covid-19 no Brasil. É importante que todos saibam disso.
A gente só vê isso em tudo quanto é lugar. Nós temos uma lei importantíssima da Rose Modesto que não vai resolver, mas vai melhorar um pouco mais, que vai endurecer um pouco mais as penas para os caras que matam as suas companheiras, que cometem o feminicídio. Isso tem que ser aprovado, tem que ser colocado em pauta e tem que ser aprovado. Então, eu já estou conversando com a Simone Tebet, a Soraya Tronic, que são senadoras aqui do nosso estado, que são muito engajadas nas causas das mulheres, sim, mas elas são duas andorinhas lá dentro, né? Nós temos outras 11 senadoras apenas, que tenho certeza que todas querem que isso seja votado o mais rápido possível. Mas vamos fazer um pouquinho? Menos circo, mais trabalho. E assim a gente termina o nosso Sim, Você Pode. Carol, obrigada. Olha, obrigada pelo seu depoimento, obrigada por contar, obrigada por você estar com a gente aqui. Que bom que eu acabei me inspirando em algo que era teu e não sabia e criei o Sim, Você Pode. E hoje você é dona do Sim, Você Pode, tanto quanto eu. Eu sou muito grata por você estar com a gente aqui. Obrigada, tá? Keliana. Obrigada mesmo. Parece que eu ganhei. Não vai chorar. Parece que eu ganhei uma irmãzona. Gente, eu consegui fazer Keliana Fernandes chorar, meu Deus do céu. A gente se vê, né? A gente se vê em você. A gente se reconhece, né? A gente se reconhece e isso emociona a gente. E a gente emociona, Keliana, porque a gente sabe como é difícil carregar algumas coisas sozinha. Algumas responsabilidades, porque a partir do momento que a gente vê a luz, não dá mais para fingir de cega. E aí a gente abraça uma causa e parece tão difícil, só que com o tempo que a gente vai na luta, a gente vai se reconhecendo, encontrando outras. E é muito importante de ter essas vozes, porque as mulheres, tem milhares que estão até assistindo, que elas também se identificam com essas histórias e percebem que assim, poxa, existe luz no fim do túnel. E às vezes elas não sabem o que estão passando, ou elas já estão conscientes do ciclo da violência, mas elas precisam, será que realmente é possível sair de tudo isso? Então, por isso que é muito importante iniciativas como a de vocês, para estar mostrando para essas mulheres que elas podem sim ser fortes e sair do ciclo da violência. Então, é muito importante mesmo. É isso. Então, meninas, vamos fazer? 1, 2, 3 e... Sim, você pode! Fomos! Ai, obrigada, gente. Foi lindo.